Olá, bem-vindos ao canal Jurista Raiz. Nessa aula de agora, iremos fazer vários exercícios dos conteúdos ministrados até então. Quais são esses conteúdos? Introdução ao estudo do direito, sentidos da Constituição, hierarquia das normas e classificação das constituições. Vamos comigo? Sobe a vinheta! Questão de número 1. Tribunal de Justiça de Sergipe. O cargo era para juiz. A Constituição Federal é classificada como alternativa A, outorgada, formal, dogmática e histórica. Galera, nossa Constituição da República, CF/88, ela não é outorgada. A nossa Constituição, uma classificação conforme a origem, é promulgada. Então o item A não poderia estar correto. Formal, tudo bem. Dogmática, tudo bem. Histórica, nossa CF também não é histórica, ok? A histórica é a CF da Inglaterra. Alternativa B, formal, tá certo. Escrita, tudo bem. Dogmática, correto. Rígida, exatamente. E popular. Achamos a alternativa que deveria ser assinalada, que é o item B, que é justamente aquilo que se refere à CF/88, ok? Por que a alternativa C estaria errada? Semi-rígida. O erro já começa por aí. Nossa Constituição, quanto à estabilidade, ela é rígida. Popular, tudo bem. Dogmática, tudo bem. Histórica, está errado também. Item D, semi-rígida. Já encontramos o erro. E o item E, rígida, tá certo. Promulgada, tá certo. Histórica, tá errado. Material também está errado. A nossa Constituição, ela é formal, ok? Tem tanto normas materialmente constitucionais, quanto outras normas ali no texto constitucional. E ela também é uma Constituição escrita. Questão de número 2. Vamos para a questão de número 2. ESAF, assistente de chancelaria. A Constituição que é votada por uma Assembleia composta de representantes do povo e que admite ser modificada, exigindo, porém, um processo legislativo mais solene e dificultoso do que aquele seguido para a edição de leis ordinárias, é chamada de... E aí, galera, a Constituição que tem a participação popular, ok? Que tem um poder constituinte para tal e ainda tem a participação popular, é uma Constituição promulgada, ok? E a Constituição que, para ocorrer emendas constitucionais, alteração, e é um rito próprio, mais dificultoso do que de leis ordinárias, estamos falando das Constituições rígidas. Então, qual seria a alternativa correta? Promulgada e rígida. Alternativa A. Constituição flexível e dogmática? Não, pessoal. A flexível é aquela que ela se altera conforme o rito de leis ordinárias. A nossa Constituição é dogmática, tudo bem? Tem princípios ali norteadores, ok? Constituição dogmática e semi-rígida. Nesse caso, não é essa classificação dogmática, é promulgada, é isso que está falando o enunciado. Temos que se atentar ao que está pedindo. E a nossa é rígida, não é semi-rígida. A alternativa D está falando que ela é semi-rígida, o erro está ali. E a alternativa E está falando que ela é outorgada, né? E não é isso, ela não é uma Constituição imposta, essa nossa Constituição, e conforme o que está pedindo no enunciado, ela é promulgada, ok? Questão de número 3, UESP, Polícia Civil, Piauí, ao cargo de delegado. Analisadas em caráter simultâneo, as Constituições da República Federativa do Brasil, de 1988, e a dos Estados Unidos da América, de 1787, é possível enquadrar as referidas normas fundamentais, respectivamente, e nesta ordem, nas seguintes classificações. E aí, galera, como que é a classificação da CF/88 Brasil e da classificação americana? Vamos lá. Escrita e não escrita. E aí, galerinha?
sintética e analítica, outorgada e promulgada, rígida e sintética, histórica e dogmática. Então vamos lá, analisadas em caráter simultâneo as constituições do Brasil e a dos Estados Unidos. É possível enquadrar as referidas normas fundamentais, respectivamente, nesta ordem, nas seguintes classificações. Galera, a CF/88 ela é uma constituição rígida, ok? E a Constituição americana, ela é sintética. O que é isso? Ela é condensada. Ela se limita só às questões fundamentais do Estado, ok? Ela é sintética. Ela não é analítica como a nossa. E nós sabemos que a nossa Constituição, ela é rígida. Então, a alternativa aí para você assinar lá é a alternativa D de dado, beleza? Ok? Questão 4. De acordo com a teoria pura do direito, desenvolvida por Hans Kelsen, o ordenamento jurídico pode ser concebido como um conjunto hierarquizado de normas, estruturas na forma de uma pirâmide. Lembra da pirâmide de Kelsen? Diante dessa informação, assinar a alternativa que apresenta, respectivamente, uma norma situada no cume da pirâmide, ápice, e a outra situada na base desta, desprezando-se norma situada ao meio da pirâmide. Ok, nós vamos desprezar as normas do meio, ok. E aí? Então, a gente vai assinalar a alternativa que traz normas que estão no ápice da pirâmide e na base. Alternativa A, lei complementar e medida provisória. Lei complementar não está nem no ápice nem na base. B, tratado sobre direitos humanos e instruções normativas. Vamos deixar essa agora e a gente analisa de novo. C, portaria ministerial e ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT. Também não, pessoal. As portarias estão lá embaixo, mas tinha que tratar quem está no ápice primeiro, está errado. Alternativa D, lei ordinária e Constituição Federal. Lei ordinária está no ápice? Não. Então, primeiro é quem está no ápice. Constitucional e tratado sobre direitos humanos. O que seria esse constitucional? Outra coisa, cadê a norma que está lá na base? Porque se constitucional for Constituição e tratado sobre direitos humanos, ambos estão lá em cima. Então não poderia ser a alternativa E. Vamos voltar lá para B. Tratado sobre direitos humanos. Realmente, aqueles que foram aprovados em cada casa do Congresso, em dois turnos, com um quórum de 3/5 e que versar sobre direitos humanos, entra como emendas constitucionais, tem força de emendas constitucionais, então fica no ápice. E as instruções normativas são atos administrativos, estão lá na base da nossa pirâmide de Kelsen. Item a ser assinalado, alternativa B. Questão 5. COPESE, UFT, analista. Conforme previsto na Constituição Federal, com relação à posição hierárquica das normas internacionais sobre direitos humanos, é correto afirmar que... E aí, galerinha? A. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por quórum por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às leis ordinárias. Não, pessoal. Não são equivalentes às leis ordinárias, não, mas sim às emendas constitucionais. Alternativa B. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Olha que gracinha de alternativa. Alternativa C. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos respectivos membros, serão equivalentes às leis complementares. Alternativa D. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por maioria simples. Não seria 3/5? Então, a alternativa certa que resume, né, aquilo que nós já havíamos estudado e responde essa questão é a alternativa B de bola. Questão 6. Analise as proposições abaixo. Item 1. Constituição, em sentido sociológico, conforme concepção de Ferdinand Lassalle, é a soma dos fatores reais de poder que regem determinado Estado. Olha que maravilha, gostei desse item.
Item 2. Em sentido político, Constituição é a decisão política fundamental, considerando a teoria de Hans Kelsen. Não, galera. Hans Kelsen é sentido jurídico. E isso que está falando aí, decisão política fundamental, não tem a ver com Kelsen. Item 3. Segundo a concepção de Hans Kelsen, a Constituição, no sentido jurídico positivo, significa a norma hipotética fundamental. Gostei disso. Item 3 está incorreto. Item 4. Kelsen aprimorou estudos do Kant, desenvolvendo uma pirâmide representativa da hierarquia das normas, de normas. É correto que se afirma somente em alternativa B de bola, 1, 3 e 4. Questão 7. É uma questãozinha para o cargo de procurador jurídico. Faltou um R aí, tá? Procurado jurídico, não é procurado jurídico não. Deus me livre, não é nenhum acusado de nenhum crime não. Dessa maneira, 2 são os sentidos de Constituição. A. Sentido jurídico positivo. Constituição é a lei mais importante no ordenamento jurídico de um país, sendo o pressuposto de validade de todas as leis. B. Sentido lógico jurídico. Uma norma supraconstitucional pré-constituída não escrita e cujo único fundamento é obedecer à Constituição. Curso de Direito Constitucional, ok? Beleza. A concepção de Constituição a respeito da qual o texto discorre é... E aí, galera, vamos lá? Sentido jurídico positivo. Constituição é a lei mais importante do ordenamento jurídico de um país, sendo o pressuposto de validade de todas as leis. Sentido lógico jurídico. Uma norma supraconstitucional pré-constituída, não escrita e cujo único mandamento é obedecer à Constituição. E aí, pessoal? Estamos falando da alternativa C, a concepção jurídica de Hans Kelsen, que é justamente Kelsen, naquele sentido jurídico, né? Ele falou exatamente isso, que a Constituição no sentido jurídico positivo é a lei mais importante do ordenamento, ok? Tudo gira em torno da Constituição, em outras palavras, e no sentido lógico jurídico, uma norma supraconstitucional pré-constituída, não escrita e cujo único mandamento é obedecer à Constituição. Ele falou nesse caso aí, das leis, ok? A Constituição rege o ordenamento jurídico pátrio, ok? Então nós estamos falando da alternativa C de casa. Questão 8. Promotor de Justiça, MP Mato Grosso do Sul. Leia os enunciados a seguir acerca de concepções sobre o termo Constituição. 1. Para Ferdinand Lassalle, que atende no sentido sociológico, a Constituição de um país é a essência, a soma dos fatores reais do poder que regem esse país, sendo essa a Constituição real e efetiva, não passando a Constituição escrita de uma folha de papel. E exatamente, ele falou isso mesmo. Item 2. Carl Schmitt empresta também um sentido sociológico à Constituição, considerando como decisão política fundamental. Decisão concreta de conjunto sobre o modo e a forma de existência da unidade política, não fazendo distinção entre Constituição e leis constitucionais. Ele fez essa distinção, sim, pessoal. Ele fez essa distinção entre Constituição e leis constitucionais. Ok? Constituição é tudo. Leis constitucionais é aquilo que rege a organização do Estado. Ok? Item 3. Uma corrente liderada por Kelsen vê a Constituição apenas no sentido jurídico, sendo a Constituição considerada norma pura, puro dever ser, sem qualquer pretensão à fundamentação sociológica. Exatamente, Kelsen também falou isso. Assinar a alternativa correta. E aí, galerinha, a alternativa correta é o item D. As assertivas 1 e 3 estão corretas. Questão de número 9. A pirâmide de Kelsen é uma estrutura escalonada que relaciona as normas de um mesmo sistema jurídico,
onde cada norma busca sua validade em outra que lhe seja superior. De acordo com o Instituto de Hierarquia das Normas, assinale a alternativa correta. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos celebrados pelo Brasil e incorporados pelo rito ordinário têm status supralegal, situando-se abaixo da Constituição, mas acima da legislação interna. Epa, peraí. De acordo com a jurisprudência do STF, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos celebrados pelo Brasil e incorporados pelo rito ordinário têm status supralegal, acima da lei. Galera, ele está falando que os tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos, que não passou no quórum de emendas constitucionais, que não foi por 3/5 de votações, em 2 turnos, em cada casa do Congresso, entrou pelo rito ordinário, o rito que aprova-se uma lei ordinária, ok? Uma lei, nesse caso aqui, nesse sentido, um rito comum, lei complementar ou lei ordinária. Então, nesse caso, galera, realmente esse item está correto, porque esses tratados que versarem sobre direitos humanos, que não entrou no rito apropriado, que é o rito para modificar a Constituição, eles entram no ordenamento jurídico acima das leis, mas abaixo da Constituição. Supralegal, infraconstitucional, ok? Item B. A Constituição Federal é a base da pirâmide de Kelsen, uma vez que se origina do conjunto de normas que se encontram no meio, sendo os tratados internacionais às quais se sujeita o ápice da pirâmide. A Constituição Federal é a base da pirâmide de Kelsen? Pelo contrário, ela é o cume, ela é o ápice. Ela não é a base da pirâmide de Kelsen, é o contrário, ela está lá em cima. C. Não existe hierarquia entre a Constituição Federal, Constituição Estadual e leis orgânicas de municípios. Pessoal, a CF rege o ordenamento jurídico pátrio. Como que não existe uma hierarquização? É claro que tem matérias que são competências do Estado, do município, mas a CF é norteadora do ordenamento jurídico. D. De acordo com a jurisprudência do STF, Supremo Tribunal Federal, as leis complementares são hierarquicamente superiores às leis ordinárias. Não, tem até um informativo sobre isso. Não existe, pessoal, hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Lá naquela aula de pirâmide de Kelsen, eu coloquei uma acima da outra ali, representativo da pirâmide, para te dar um norte, para você começar a entender. Ok? Ali a gente estava priorizando a base, o ápice, e eu comentei lá sobre a lei complementar, a lei ordinária, mas não existe essa hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias. Por mais que exista um rito mais dificultoso para se aprovar a lei complementar, mas não é pelo fato de ter esse rito mais dificultoso que o faz ser superior às leis ordinárias. Tudo bem? Questão 10, para finalizarmos. A Constituição da República Federativa do Brasil pode ser classificada quanto ao seu conteúdo, seu modo de elaboração, sua origem, sua estabilidade e sua extensão como? Então, quanto ao conteúdo, a nossa CF ela é formal. Seu modo de elaboração, a nossa CF ela é dogmática, segue dogmas, princípios que regem ali, ok? Sua origem, a nossa CF, ela é promulgada, tem um poder constituinte para tal e teve a participação popular. Sua estabilidade, rígida, ok? Algumas, no caso, rígidas no sentido de ter um processo para alteração mais dificultoso, né? Que de leis ordinárias, complementares. E por final, sua extensão. Quanto à extensão, a nossa CF, ela é analítica, ok? Então, por que ela é analítica quanto à extensão? Porque ela é analítica porque tem ali princípios, regras, diversos dispositivos de sumas matérias. Ela não é sintética, condensada, trata só de assuntos específicos tidos como organizacional do Estado, ok? Então,
a alternativa para você assinalar aí, formal, dogmática, promulgada, formal, dogmática, promulgada, aqui tá super rígida e analítica. Ah, professor Luiz Paulo, você falou que ela é rígida. Gente, sim, mas se você observar, não tem nenhuma outra alternativa que fala que ela é formal, dogmática, promulgada e, por fim, analítica. Só essa que está trazendo aí super rígida quanto à estabilidade. A questão é o seguinte, lembra da classificação de Alexandre de Moraes? Regra geral, nossa CF é rígida, mas quando nenhuma alternativa traz ela como rígida e todo o outro restante do item está correto, mas traz como super rígida, essa é para você assinalar. Porque Alexandre de Moraes classificou a nossa CF como super rígida, uma vez que tem cláusulas pétreas, né? Que não podem, regra geral, serem modificadas. Então, a nossa questão 10 tem como gabarito a alternativa de letra C. Galerinha, encerramos aqui nossas questões. Eu quero agradecer a todos que participaram. Não deixem de estudar. Só o estudo poderá trazer um futuro melhor para você, para sua família. O estudo é libertador, o estudo agrega conhecimento, o estudo faz com que você fique em destaque em qualquer lugar que você se encontre. Siga-me nas redes sociais e aguardem o nosso próximo encontro.